Olá, hoje a gente vai falar sobre as etapas da abdominoplastia, sim, a cirurgia do abdômen. Eu sou o Dr. Eduardo Porto Leite, do Casal Plástica, e já convido vocês aí a curtirem esse vídeo e a seguirem o nosso canal, o Casal Plástica, a gente está trazendo vídeos semanais aí para vocês. Quais são as etapas da abdominoplastia? Para você que não sabe, a cirurgia do abdômen é uma das cirurgias mais realizadas no mundo e no Brasil também. Ela basicamente está em segundo lugar depois da lipoaspiração, junto ali com a inclusão de mama, né? Aumento mamário. Então a abdominoplastia ela é muito indicada porque ela vai estar tratando um dos principais problemas da mulher, principalmente depois da gestação, que é a flacidez de pele. E essa flacidez de pele, ela não vai simplesmente sumir na maior parte das mulheres. Então, mais de 90% delas vão ficar com uma flacidez que aconteceu devido à gestação. E essa flacidez, por mais que a mulher faça muita dieta, faça exercícios físicos corretamente, se cuide, ela vai ainda ter essa flacidez. E ela é corrigida com a abdominoplastia. Então, como é que a gente faz esse passo a passo para essa cirurgia? Bom, primeira coisa é ela ter consciência disso, em que existe uma flacidez ali, que por mais que ela vai fazer tudo isso, né, com dieta, exercício físico, se cuidar, ela vai ainda existir. Essa flacidez não adianta muitas vezes querer fazer procedimentos estéticos do tipo colocando enzima ou fazendo tecnologias de aparelhos, né, estéticos, não vai resolver. Por quê? Pensa assim, é como se você tivesse digamos assim, um balão, né, que vai aumentando de volume, isso vai esgaçando esse tecido e depois que diminuiu, vai ficar com aquela flacidez. Como eu falei, de cada 10 mulheres, 9 vão ter indicação de cirurgia. Então você não é a exceção, é o normal ter isso. Poucas são as mulheres que, por uma sorte da sua genética, acabam tendo 1, 2, 3 gestações e a barriga ainda permanece no mesmo lugar, não alterou o umbigo, não apareceu uma hérnia, então isso é exceção da exceção. A maior parte dos casos vão aparecer essa flacidez e ela é corrigida com a retirada dessa pele. Não tem outra solução, certo? Uma solução que eu digo definitiva e que dê um melhor resultado. Bom, então a primeira coisa é ter consciência dessa situação e aí então buscar um profissional para fazer a sua cirurgia. Quem faz essa cirurgia plástica é um cirurgião plástico, né? Quem faz a correção dessa flacidez do abdômen, a abdominoplastia, é um cirurgião plástico. Então, a primeira etapa é você buscar um profissional de confiança, que tenha uma boa formação, que você tenha alguma indicação, que você conheça o resultado, se adequa ao seu senso estético e depois você tem uma afinidade, uma conexão com ele. A partir daí, então, você vai marcar uma primeira consulta e ele vai, então, avaliar você e vai ver a indicação da sua cirurgia do abdômen. Maior parte das mulheres vão acabar tendo a indicação da abdominoplastia clássica, que é aquela cirurgia em que a gente faz uma cicatriz que vai mais ou menos de um ossinho ao outro aqui na pelve. Ela fica mais ou menos na altura da cesárea, só se alonga mais, fica numa região camuflada, ou seja, vai conseguir esconder ali com a calcinha, com o biquíni. E também a gente reinsere o umbigo da mulher, então reposicionando ele depois que tirou toda essa flacidez. Então essa seria a abdominoplastia clássica, que a gente vai indicar para a maior parte das mulheres que vão estar nos procurando. Para um número muito pequeno, são aquelas mulheres que têm um pouco de flacidez, o umbigo é posicionado numa região mais alta e a gente faz a indicação da mini abdominoplastia. Então a gente tira um pouco menos de pele, não precisa cortar a região do umbigo, só reposiciona ele de uma maneira um pouco mais baixa. E raramente, aí muito mais raro ainda, é aquela mulher que só vai ter indicação de uma lipoaspiração e com ou sem um pequeno fuso de pele. Então a gente vai ter que avaliar qual é o grau de flacidez. Isso a gente só consegue examinando, então fazendo o exame da pega do paciente. Então no momento se o paciente de pé tem uma pega maior, provavelmente uma pega de pele maior, indicação abdominoplastia clássica. Nos outros casos, então, é uma pequena flacidez e aí a gente vai estar indicando isso aí. Além disso, a gente vai pedir exames de imagem também. Basicamente, um ultrassom de parede abdominal, em que a gente vai medir e vai avaliar a diástase
né, aquele afastamento da musculatura dos retos do abdômen, em que vão ser corrigidos na cirurgia também. Esse afastamento gera uma fraqueza da musculatura, da parede abdominal, fazendo aquele estômago mais alto, que é uma queixa comum das mulheres depois da gestação. Ou seja, às vezes ela se alimenta ou está num período pré-menstrual e nota que o abdômen, estufa, né? Por quê? Porque há uma certa dilatação dos órgãos internos e aquela fraqueza não segura mais tanto e o abdômen abaula. Então essa diástase a gente também corrige e o ultrassom também vai acusar se existe ou não alguma hérnia, né? Uma hérnia umbilical ou uma hérnia abdominal em si, e a gente consegue também corrigir na cirurgia da abdominoplastia. A hérnia ela é basicamente como se fosse um buraquinho, né? Um orifício que tem nessa parede do abdômen e a gente fecha ele com pontos também. Então, a abdominoplastia, a gente corrige a diástase, a flacidez, aquele umbigo que já está triste, corrigindo ou não a hérnia se necessário e retoma então a beleza desse abdômen, deixando ele mais retinho, mais chapado. Então, o primeiro passo é fazer esses exames, fazer a consulta. Depois vem o dia da cirurgia, né? Então a paciente já vai ter, basicamente, né, com todos os exames feitos, o risco cirúrgico liberado, a pré-consulta também, onde a gente fala bastante desses detalhes, a questão da cinta pré-operatória, os cuidados que ela vai precisar, as medicações que ela vai, né, ter. E no dia da cirurgia, a gente vai, então, a paciente já bem consciente disso tudo, procedimento em si, que demora em torno de 3 horas e meia. Se tiver uma cirurgia de mama em conjunto com lipoaspiração, aí vai 4 horas e meia. Mas independente disso, de se é cirurgia combinada ou não, o paciente tem alta no dia seguinte. A gente costuma utilizar dreno, né, que é um dreninho, chama de Hemovac, na região do abdômen, e esse dreno ele vai estar nesse processo de cicatrização, absorvendo, né, e drenando esse líquido que a própria cicatrização vai gerar, isso fazendo com que a paciente fique, né, mais sequinha, de uma maneira mais rápida, e é como se fosse uma drenagem aí 24 horas por dia que a paciente vai ter. E a gente tira esse dreno em torno de 6 a 7 dias também, quando já começa a diminuir bastante a produção desse líquido, não dói, e a gente tira no consultório mesmo sem problema nenhum. E a gente vai vendo que essa recuperação do pós-operatório, ela varia de paciente para paciente. Mas, de maneira geral, nessa primeira semana, a paciente tem que ter um pouco de cuidado do dreno, um pouco de cuidado na sua posição, para dormir um pouquinho mais curvada, para caminhar, às vezes, um pouquinho mais curvada também, para não dar tensão na região da cicatriz. A alimentação vai ter que estar cuidando, os movimentos vão ser mais leves, não vai poder carregar peso. Então, a gente vai ambientando e vai cuidando desse pós-operatório já também lá no pré, ensinando isso tudo para a paciente. Né? Porque tudo aquilo que a gente já sabe, já pensou que vai acontecer, quando acontece a gente enfrenta de uma maneira mais tranquila, mais leve e mais fácil também. Então isso tudo a gente trabalha muito também durante as consultas. E a alimentação a gente adequa bastante, porque as mulheres normalmente têm o intestino mais lento, mais presas, uma constipação. Então é importante também se hidratar bastante, não esquecer nenhuma medicação. A gente faz contato diário com as nossas pacientes no pós-operatório, isso é muito importante. Porque às vezes a gente vê equipes aí que meio que abandonam o paciente no pós-operatório. Nós fazemos um contato diário com a paciente para entender como é que está o nível da dor, do enjoo, se está tudo bem, se ela tem alguma dúvida, se está ficando ou não mais constipada. Isso tudo também são fatores muito importantes para levar. Porque a primeira semana tem um pouco mais de fragilidade, né? A paciente se sente um pouquinho mais mexida emocionalmente, porque naturalmente ela está mais presa aí em casa nessa primeira semana de pós-operatório. Na segunda semana a gente já tirou o dreno, a paciente já está em casa, né, fazendo basicamente tudo que ela precisa, né, tomando seu banho, tendo autonomia para ir no banheiro, já tem autonomia para cuidar da sua alimentação, as pequenas coisas, só segue ainda fazendo um cuidado com questão de peso mais, né? A gente também já tira basicamente os pontos que vão ter, a cola cirúrgica já começa a gente pensar em retirar também, e a partir da terceira semana para a quarta, a gente já libera então para ir dirigir, para ir fazer eventos sociais
próximo à casa, já começa a sair, né, do ambiente da casa, e passando o mês, normalmente pequenas atividades já podem ser feitas, como caminhadas, e aí a gente vai monitorando. Cada semana a gente tem essas consultas seriadas e, de acordo com a evolução de cada paciente, a gente vai liberando para as atividades que ele precisa ou que ele gostaria de fazer. Então é muito importante esse acompanhamento, essas consultas, porque aí a gente vai dando, né, o passo a passo de cada paciente de uma maneira individualizada também. Então é isso. Se você ficou com qualquer dúvida, tem perguntas sobre esse tema, nos encaminhe aqui que a gente vai estar respondendo com o maior prazer. E se você quer, né, de uma maneira, mandar alguma mensagem para a gente também, para a nossa equipe, você pode mandar através do WhatsApp, que você tem aí embaixo nos links também, que aí a nossa equipe vai estar entrando em contato diretamente com você. Tá certo? Até a próxima!